Bunlar burada ve burada. İçimdekileri söküp atmam mümkün değil. Benim için hala sadece sen varsın. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificação. Ira ouviu Orun falando com Nusa ao telefone. Orun disse a Nusa que ainda amava Ira. Mas Ira ficou muito bravo com essa situação. Depois ele não consegue mais falar consigo mesmo daquele jeito. Ele diz como pode dizer que me ama depois de tudo. Então ele sai sem entrar na sala. Orun diz a Nusa que é tarde demais para tudo, mas a dor de algumas coisas não vai embora. Não consigo fazer isso, eu disse a ele enquanto ele estava na prisão que ele tinha que começar uma nova vida. Ele diz que não posso dizer a ela como me sinto. Naquele momento, Ira deixou a mansão. A voz de Orun ressoa em seus ouvidos. Depois, Sarah está sentada no jardim. Quando Ira o vê, ela pergunta o que aconteceu, porque você está triste. Mas Sarah não lhe responde. Ira diz a ele, eu estava feliz porque você estava feliz. Enquanto eu estava feliz com Sarah, meu pai não estava lá. Porque meu pai morreu. É por minha causa? É porque não conseguimos acumular pontos suficientes? Ira o abraça e diz que não tem nada a ver com você. Sarah pergunta por que ele morreu então. Ira também diz que a morte está escrita em nosso destino. Ele diz que às vezes isso acontece de repente, às vezes com uma doença. Sarah lhe diz que não podemos saber essas coisas, mas continuaremos a amar. Ira está brava com Orun em seu quarto. Ele me tratou com tanta crueldade, tudo por causa de Orun. Ele não tem o direito de fazer isso, ele não pode me deixar desconfortável. Ele diz que perdeu tudo o que tinha há 6 anos. Ira está muito bravo. Segundo ele, não há explicação para Orun falar dessa maneira. Nesse momento, Afif está sentado na sala de estar. O sultão vai até ele e lhe dá o remédio. Ele diz a Afif Sultan que ela ficará de olho neles e que será informada sobre tudo. Há algo errado e precisamos descobrir o que aquela mulher está fazendo. O sultão diz, não se preocupe, eu cuidarei disso. Orun está sentado em seu quarto pensando em suas memórias de Ira. Ele não consegue se concentrar em nada. Ele está literalmente pensando nas memórias que teve com Ira entre os arquivos. Mais tarde, quando ela está prestes a ir até o carro para procurar a página com a oferta, Ira liga para ela e diz, Taskne continua mudando de localização, mas continuamos a rastreá-lo. Orun diz para ele ficar atento e falaremos sobre os detalhes mais tarde. Ira estava limpando as escadas naquele momento. Ele pergunta a ela o que ela está fazendo. Ira também lhe diz que esse é seu trabalho. Orun pergunta se há algum problema. Tivemos uma temporada de verão com Ira e ela acabou. Ele diz que tudo continuará como deveria. Depois ele vai trocar a água do balde. Orun não entendia por que Ira estava se comportando dessa maneira. Mais tarde, Orun vai para seu quarto. Algo aconteceu com ele, mas o que ele diria? Então ele se levanta de repente, vai até a Afif e pergunta o que você disse a ela. Afif fica surpreso ao ouvir isso. Orun foi até ele. Afif pergunta do que você está falando. Orun diz a ele que sabe de quem estou falando. Eu também não disse nada ao Afif. Sultan disse que havia retornado ao trabalho. Uma pessoa que se refugiou aqui diz que é muito normal voltar ao trabalho. Orun também diz, não se esqueça de que ambos estão sob minha proteção. Afif, você não me dá chance de esquecê-la. Ele diz, já que encerramos esta questão, realizaremos a reunião da associação aqui amanhã e contaremos com a ajuda de vocês. Depois que Orun foi embora, Sultan disse, eu disse a ele que não havia problema. Afif é exatamente o oposto dele, eu conheço meu filho. Ele diz que o muro entre eles ficou mais fino. Depois, Ira vai até o escritório e começa a limpá-lo. Ele vê tomilho na mesa. Depois, ele disse a si mesmo, tudo o que fiz foi por Sarah, fiz para que Sarah ficasse bem.
Ele diz que nunca cometeria tal erro. Naquele momento ele vê que o relógio parou. Ele pega o relógio e se lembra do que Sarah disse: se ao menos pudéssemos voltar no tempo quando voltamos os ponteiros das horas e dos minutos, e diz a si mesmo que não há passado, apenas o futuro de Sarah de agora em diante. Nesse momento Orun entra. Ira diz a ele que seu relógio parou. Precisamos trocar a bateria para que ele possa seguir em frente e não ficar no passado, e sai da sala. Orun diz a si mesmo: eu lembrei do passado, eu deveria ter-me controlado. Mais tarde, o assistente de Orun liga e o lembra da reunião. Naquele momento, Sarah vai até Orun, dá a ele uma foto e diz: eu fiz isso por você. Orun pega a foto e começa a olhar para ela. Sarah conta a ele que observamos as estrelas e eu fiz um desenho dele. Orun também lhe diz que é muito bonito. Sarah pergunta a ele: você amava mais as estrelas, certo? Orun também gostou de todas as fotos. Ele diz: você é muito talentoso, não pare de pintar. Naquela época, Ira estava levando comida para o Sarah. Quando Sarah vê a Ira, ela conta que fez um desenho para o tio Orun. Ira diz a ele: vá para dentro, eu estou indo. Quando Sarah entra, Ira tira a foto e Orun fica muito surpreso com a situação. Depois, Ira disse para Orun ficar longe da minha filha para que ela soubesse qual era o seu lugar. Ele sai dali, dizendo que não deve ultrapassar seus limites. Sarah viu que havia tirado a foto e disse à mãe que havia feito aquela foto para o tio Orun. Orun olha para ele com tristeza e diz a si mesmo que há algo mais. Orun entrou na sala. Ele está tentando entender por que Ira está se comportando desse jeito. Depois, ele olha para o relógio em sua mesa e se lembra de Ira lhe dizendo para não viver no passado. Ira trouxe café para ele. Orun diz a ele que precisamos conversar. Ira pergunta se há algum problema com o meu trabalho. Orun diz a ele que vai sentar ali e contar tudo. Ira diz que não tenho nada a dizer a ele. Agora, com sua permissão, meu horário de trabalho acabou e sai da mansão. Orun o seguiu. Orun diz a ele que você me contará o que aconteceu. Ira diz a ele que não tenho nada a dizer a você. Orun diz que lhe contará imediatamente. Ira também diz a ele que ouvi tudo sobre seus sentimentos por mim. Orun não sabe o que dizer quando ouve isso. Enquanto isso, Zerrin chegou à mansão e ouviu secretamente a conversa deles. Orun e Ira agora devem contar tudo um ao outro e a verdade, caso contrário esse amor permanecerá inacabado assim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.